de como nós estávamos nos organizando, como é que nós nos organizávamos no trabalho do grupo, né, do teatro, né? Então, havia essa coisa do comprometimento, desse compartilhar, né? A gente desenvolvia muitos exercícios de confiança, né? De aceitabilidade, né? A gente acreditava nisso e tínhamos uma influência muito forte, como, por exemplo, é incrível, mas não tinha ninguém no nosso grupo que tinha um curso superior de teatro, mas a gente lia bastante. Então, por exemplo, Grotowski, né, Stanislavski, eram bastante lidos. E a gente começou a desenvolver a ideia de que realmente o corpo era preciso ser bem trabalhado. Então, o corpo, a gente poderia desenvolver determinadas linguagens que nós não poderíamos falar em função da repressão. Então, nós procurávamos desenvolver linguagens, tanto corporal como visual, no cenário, nas roupas, nos figurinos, né? De modo que, sem essa técnica, sem essa formação de um curso superior, a gente encontrava soluções para fazer um trabalho que chamasse atenção. Como, por exemplo, fazer as iluminárias de lata, né? Forrada com papelão, né? Com fita, aquelas fitas adesivas, né? Enfim. Aproveitar, de repente você fazer um cenário de um ambiente determinado, como foi o caso da primeira peça que nós tivemos um certo destaque, né, que foi a Vila Beira do Barranco. E a Vila Beira do Barranco ela tinha como cenário um painel pintado com a colaboração do artista do Dalmir, e ele fez um painel num pano branco pintado com carvão. Né? Com carvão. Então foi fantástico. O ambiente, as casas, que eram mais ou menos assim, imaginando seria o Papoco daquela época, no bairro Papoco, que era a peça se realizava num prostíbulo, né? A gente fazia de papelão, entendeu? Fazia as casas de papelão. Então, era um negócio assim muito interessante. E as roupas eram as nossas roupas velhas mesmo, sabe? Não tinha muito a coisa do figurino trabalhado, né? A gente trabalhava ali e fazia um pouco de exagero. E aí a gente tinha o estético, né? E a iluminação também, no momento em que a gente trabalhava, aproveitava pelas próprias condições de uma luz amarela, diferentemente do colorido que hoje você tem a facilidade de fazer, né? Uma série de jogos de combinação de cores luminosas, né? O amarelo, o pálido, né? Simbolizava a própria proposta dos personagens, né? Eram personagens sofridos, né? Abatidos, né? Enfim. Então, a nossa organização, ela se dava em cima das nossas condições, com esse comprometimento político, mas nunca a gente esqueceu dela. Os nossos laboratórios eram laboratórios que passavam horas de preparação do corpo, de exercícios de respiração, de observação. Quantas horas? Eu, por exemplo, tinha, como diretor, que eu também atuei muito pouco como ator, era péssimo ator, né? Normalmente é assim, né? O péssimo ator se torna um bom diretor, né? Mas nem tanto, né? Os bons jogadores de futebol têm sido bons técnicos também, né? Mas o Dunga não tem respondido a essa possibilidade, né? Mas, então, a gente costumava fazer laboratórios na rua. Os personagens eles iam para a rua viver a vida cotidiana hoje das pessoas, mas ele com aquele personagem, né? E era interessante porque às vezes se tornava um pouco um absurdo, as pessoas não compreendiam aquilo e a gente corria até alguns riscos. Aí entra um pouco da influência de Walter, né? Walter esteve muito presente aí, a gente fez alguns treinamentos, eu viajava muito, sabe, para fazer esse treinamento. Eu tive também uma influência muito grande do Márcio Souza, que era uma pessoa que teve um espaço muito grande no teatro, no TESC, né, do Amazonas, né, que ele sempre trabalhou no teatro amador lá do SESC, né, o SESC dava essas condições para ele. E aí, lá desde 74, 75, o Márcio Souza andava por aqui, trouxe peça, desde Tem Piranha no Pirarucu,
né? Vou esquecer, né? Mas tem um que me marcou muito, que é Dessana Dessana, foi um trabalho que ele fez com o Zinho Dessana. Eu tive a oportunidade de conhecer isso direitinho, fiz laboratório lá, enfim. Havia essa coisa do estético, como eu falei. Nós não pegávamos apenas a intenção, mas estudávamos muito, né? Os exercícios de Boal, por exemplo, ele escreveu aquele texto, 200 exercícios, né, para o ator ou não autor com vontade de dizer alguma coisa através do teatro. Aquilo ali a gente praticamente dominava, né, exercício, e aí começamos a reinventar, né. Eu partir também de experiência. Eu, por exemplo, tive uma experiência boa com yoga, né, pratiquei, né. Eu misturava os exercícios de yoga com o teatro, enfim. Era mais ou menos isso. Nós, como propusemos a criação do teatro nosso mesmo, o Teatro Horta, né? Era o Grupo Semente, então o teatro tinha que ser horta, né? O semente era já a ideia de que nós íamos semear alguma coisa, que ia nascer alguma coisa boa, né? E a horta seria o lugar em que você semeia, né? Para colher bons resultados. Então, o caso do Teatro Horta, inicialmente, ele começou num espaço que era no fundo da casa da minha mãe. Era um espaço coberto em que era uma oficina de marcenaria do meu irmão, né? E aí então essa marcenaria nós readaptamos e formamos um palcozinho e a gente começou a fazer o trabalho lá. De lá nasceu a ideia de fazer um espaço maior. Fizemos um projeto e estávamos na época negociando com o seu Arnóbio, que era dono do Jardim NASA, e nessa época a gente tinha recebido o Binho, filho dele, que foi o Arnóbio Marques, foi governador, né? No grupo, e aí através dele, ele era uma pessoa, ele é ainda uma pessoa que tem muita habilidade de desenho e tal, nós propusemos uma ideia de um projeto arquitetônico do Teatro Horta, né? E aí, nesse momento, aconteceu uma possibilidade de financiamento através de um recurso fundo perdido da Funabem, que teria que ser para um grupo, uma entidade jurídica, né? E aí, então, nós recebemos esse financiamento e construímos o Teatro Horta na estação experimental. Tinha o Teatro Horta, mas na verdade era o Centro de Pesquisa e Criatividade, CPC. O CPC envolvia o Teatro Horta, que era um palco grande, muito grande, mais ou menos 300, esse espaço era bancadas para 300 pessoas, e atrás outros espaços de oficinas, onde você tinha ali música, artesanato, pintura, todas as artes. Nós chegamos a um ponto, no caso do CPC, tem um grupo de 40 e chegamos a ter em torno de 45, 46 artistas trabalhando, né? Pelo menos não todo dia, mas por semana, tentando sobreviver daquilo ali. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu estou falando do Grupo Semente, principalmente, e a forma de organização, o teatro no Acre se expandia rapidamente, porque os outros grupos também tinham suas maneiras de organização, né? E, na sua grande maioria, comprometido, formado por pessoas que, na sua grande maioria também, vindas dos seringais, ou descendentes de pessoas que foram expulsas dos seringais. Mas, nesse tempo, já no final dos anos 70, começa a chegar também outras pessoas, já com a formação mais teórica, mais consolidada, e também vão formando outros grupos, como Vera Frois, Jorge Carlos, Antônio do SESC, esqueço o nome, que era de Pernambuco, entendeu? Começaram a surgir aparecer outras pessoas, surgir outros grupos. Até que chegou um ponto que parecia assim que existiam os da casa e os de fora, entendeu? E esses enfrentamentos começaram a acontecer. E a partir do momento em que nós estamos entrando nos anos 80, né, e as discussões políticas começam a se moderar, né, porque começa um processo político de a chamada destensão, né, de uma abertura da ditadura, né, e aí então as possibilidades da prática teatral também começam a entrar em conflito. É tanto que nós tivemos havia a confederação, né? A Confederação Nacional de Teatro Amador, eu fiz parte da direção dessa confederação, e eu lembro que no último congresso nosso foi em Goiânia, acho que em 82, 81, 82,
E nós passamos 3 dias discutindo para definir a pauta e não conseguimos, porque já havia abertura e as pessoas começavam a ir para os partidos políticos, tá? Se identificar nos partidos políticos de esquerda, e aí como esses partidos começavam, estava todo mundo junto, era o MDB, era aquela coisa política, mas, e esses partidos ali, quando começou a liberdade de organização partidária, as pessoas começaram a se identificar com cada partido, e aí a gente não se entendeu mais do ponto de vista só do teatro, né? Aí começa uma outra fase, né, que eu considero que a partir de 85 eu já perco a noção de como é que esse movimento foi seguido. Mas tudo isso, lembro que, acho que, por incrível que pareça, acho que foi 1º de abril, né, de 78, né, nós realizamos um grande encontro, o primeiro encontro de cultura do Acre, lá no sítio Capitão Sirico, e lá onde havia todas as manifestações artísticas atualmente daqui, né, o artesanato, a música, a pintura, e lá saiu uma proposta de organização. E foi ali, por exemplo, que saiu a proposta de organização da Federação de Teatro Amador, e que no primeiro momento quem estava à frente dessa organização era o professor Ayrton Rocha, mas ele foi desistindo, eu tive que assumir, e aí a gente fundou a Federação de Teatro Amador, e chegamos a ter em torno de 14 a 15 grupos de teatro, ainda naquele final dos anos 70. Né? Então, o que eu posso dizer, os outros grupos não foram muito diferentes do nosso, né? E você falava, por exemplo, sobre financiamento. Se tinha, o SNT, o Serviço Nacional de Teatro, ele tinha uns programas, né? Agora, há que suspeitar um pouco desses programas, né? Eu lembro que eu fui reprovado com um projeto que eu apresentei ao SNT, a gente tinha que ir lá defender. Era no Rio de Janeiro que funcionava. E aí, eu cheguei lá e eu falei que o pessoal foram, tá? E por causa dessa expressão que eu disse, o pessoal foram, né? Que era assim, ficava ele lá uns 3, 4, e você ia lá apresentar o projeto, né? E aí, em razão de eu ter falado o pessoal foram, o cara ficou o resto da entrevista me enchendo o saco, né? Dizer assim, pô, mas por que você quer fazer um teatro tão revolucionário falando desse jeito, né? Falando errado e tal, mas aí me deu vontade, eu não mandei tomar no cu, né? Mas me deu vontade de mandar e ir embora, mas eu me segurei, mas saí ali muito, e eu acho que se eu falei alguma coisa depois, eu acho que foi minha destruição, porque eu já tinha perdido o controle, né? Então, quer dizer, há que suspeitar um pouco dessa linha de financiamento. Agora, por incrível que pareça, a gente tinha a contribuição das pessoas locais, do comércio. Eu lembro que o jornal A Gazeta do Acre nos ajudava. Tá? Tinha um Rubens Torre, por incrível que pareça, inclusive esse rapaz, acho que já faleceu, ele foi advogado de defesa do mandante do assassinato de Chico Mendes. Né? E, no entanto, ele era diretor administrativo do Jornal A Gazeta, o Jornal A Gazeta era do Wilson Barbosa, um dos maiores fazendeiros que tinha aqui, né? E ajudava muito. Você ia lá atrás de ajuda e eles financiavam, tá entendendo? E a gente fazia propaganda do jornal, né? E eles financiavam. No nosso espetáculo a gente anunciava, né, o financiamento e eles davam uma ajudinha aqui e acolá. Mas a gente ia mesmo, do comércio a comércio. Tá? E havia, assim, eu lembro da história, essa história da Brasília não foi os Mamonas Assassinos que falaram da primeira vez, não. Né? Havia uma Brasília, só que não era amarela. Mas antes da Brasília, no caso do Grupo Semente, a gente carregava, os cenários eram nas costas mesmo, dentro dos ônibus. Enrolava tudo aquilo e ia, porque a gente apresentava. Onde é que a gente ia apresentar? Nas comunidades de base. Era onde tinha espaço. Porque era um lugar que tinha espaço e que tinha aceitação. Entendeu? Eu lembro, tem a história, eu acho que eu devo ter ainda alguma fotografia de alguma apresentação de espetáculo. Tinha me perdoe a expressão, mas é essa a expressão que está dentro de nós, um ceguinho, que não perdia um espetáculo.